Gideões Missionários da Última Hora não se resume a um congresso de missões de 10 dias. Gideões é uma entidade missionária com o compromisso de manter mais de 1000 famílias em 44 nações pregando o Evangelho. A eternidade revelará as milhares de almas já salvas. Os Gideões realizam também um trabalho social mantendo escolas, orfanatos, leprosários, barco clínica e outros projetos sociais. Faça parte desta obra missionária. Gideões, unindo o Brasil para evangelizar o mundo. Em 30 dias, seu nome de sua empresa limpo ou seu dinheiro de volta. Recupere seu crédito e tenha seu nome limpo já. Volte a sonhar. Crédito agora, sigilo, rapidez e garantia. Seu nome de sua empresa limpo em apenas 30 dias ou seu dinheiro de volta. Eu, Herbert de Souza, assino embaixo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Tem algum crente aqui ainda? E os pentecostais vieram para essa reunião ou não? Vamos estar em pé mais uma vez para orarmos a Deus? Pastor Roberto, já está pronto aí? Queria ouvir o seu teclado, não escuto nada. Pegue na mão de quem está do seu lado, vamos fazer uma oração. O Congresso dos Gideões Missionários é um presente para todo o Brasil. Infelizmente, as pessoas só vêm, a maioria, para receber. E o momento mais especial dessa festa, sempre muito querido pelo pastor Cizino Bernardino, era a Manhã Missionária. Infelizmente o jogral vai sempre até a hora do almoço, e aí todo mundo sai, pastor, por causa do almoço, e nós ficamos aqui prejudicados, pastor Silas, por causa da oferta. Queria fazer um pedido, pastor Wesley, para o ano que vem. O jogral é muito lindo, mas que os irmãos comecem mais cedo para terminar mais cedo, porque senão nós ficamos aqui sempre prejudicados, né? Então Deus abençoe todos. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que este momento é muito especial, e eu acredito que milagres podem acontecer aqui. Os seus filhos foram extremamente abençoados desde que o dia que a festa começou até ontem, e hoje pela manhã já nos emocionamos aqui com as apresentações feitas, e eu acredito que o Senhor tem algo especial para todos nós aqui. Senhor, eu gostaria muito que o céu se abrisse sobre nós, e os que são batizados com o Espírito Santo pudessem erguer a voz aos céus num brado de línguas estranhas. Que um coral pentecostal se levante aqui em Camboriú nesta manhã, e os que estão nos assistindo pela internet, pela televisão, sejam impactados pela presença que aqui está. Senhor, nós não nos cansamos de dizer que o Senhor é lindo, lindo, lindo és. Lindo, lindo, lindo é. Glória, Jesus. Eu queria ouvir o povo de Deus cantar. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus. Você pode melhorar? Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus. Eu quero ouvir as mulheres, Roberto. E os homens orando. Os homens cantando. Lindo, Jesus. Vamos sair da terra. Jesus, então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua paz.
queremos ver a sua glória nesta manhã, Pai. A sua igreja pede agora. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Aumenta o tom, Roberto. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face, me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face, Pai, nós te amamos. E enquanto o céu de bronze está sendo quebrado, nós queremos orar a Ti e dizer que o Senhor é o Pai nosso. É um Pai nosso que fez os céus e a terra. É o Pai de todos os dias que dá vida e sustenta aos missionários. Senhor, os seus filhos, a grande maioria, estão em jejum, então recebe o sacrifício. E na medida em que começamos a Te louvar, a cantar, Senhor, batiza com o Espírito Santo, cura os enfermos, desperta os profetas. E onde houver um pentecostal, Senhor, pega ele nesta manhã. Solte as mãos do seu irmão, levante as mãos para o céu. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra. Estamos fazendo a sua vontade nesta manhã. No céu, deixa o céu Faz esse pedido, deixa o céu descer descer. na terra, no céu, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Quem pode dar a Jesus a salva de palmas? Quem pode aplaudir e glorificar bem alto? Quem pode aplaudir, dar um grito de glória e dar um pulo para cima? Este é o congresso dos Gideões missionários da última hora. Os que trouxeram a Bíblia, sem perder tempo, de pé como estamos, em reverência à leitura. Abra no Evangelho segundo escreveu São Marcos.
Marcos capítulo de número 14. Deus está aqui. Aleluia. Verasui andre vericaradasi antorobas. Revesteriandere covere sui da haramashai. Berloi andre vele sui di candoroba. Bernais tui acriate. Berlo mastica andre vele sui. Marcos capítulo 14, versículo 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. E esta fez o que podia, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém, igreja? O versículo 8 diz assim: e esta fez o que podia. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. E esta. Mais uma vez, 1, 2, 3. Incline a cabeça. Pai, cerque este ginásio com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, que este demônio recue, porque se não recuar, será queimado pelo poder da sua glória, que aqui será manifestado. Os que vêm à manhã missionária, vêm porque o coração bate forte pela obra de missão. Então que nesse momento o seu Espírito nos ajude a alcançarmos os objetivos e os sonhos da equipe organizadora deste evento, para que um projeto como esse não sucumba e nem morra. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento, glorificando a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Eu vou pedir aos irmãos que estão se locomovendo, se puderem por alguns minutos ficarem paradinhos, estagnados, eu vou agradecer muito. Eu costumo dizer que às vezes em um culto de 1 hora, 1h30, 2, 3 horas, não são todos os momentos que Deus fala conosco. Deus às vezes fala em uma estrofe de um hino, Deus às vezes fala na oração de quem ora, às vezes em uma única palavra do pregador. E eu costumo dizer que imagine se naquele momento que Deus preparou para falar com você, bem naquele exato momento, se levanta um crente e fica na sua frente, ou atravessa o seu caminho, ou chama a atenção de quem está do seu lado. Você pode perder a bênção por milésimos de segundos. Então por isso que num ambiente como esse é muito importante que todas as pessoas estejam assentadas e prestando atenção. A igreja diz amém por esta palavra? Como eu disse no início, o Congresso dos Gideões, missionários da última hora, ele não é apenas o pão para os missionários, pastor Gilmar, é pão, pastor Silas, para o mundo. O mundo todo aguarda esse congresso. As palavras que saem desta tribuna, deste púlpito, alimentam milhões de pessoas ao redor do mundo. Lembro-me que certa vez, e foi a primeira vez que eu fui a Israel, fizemos uma cruzada, e bem no solapé do santuário, eu me lembro que quando terminamos o culto, me cercou um grupo de umas 14 pessoas, fizeram um círculo literalmente,
para que eu não pudesse sair. E todos estavam chorando muito, emocionados. Eu não sabia do que se tratava, fiquei até com medo. Mas eu vi que eram pastores de terno. Eu falei, bom, não vão me bater aqui, né? E aí um deles começou a falar, pastor, nós somos 7 casais de missionários enviados pelo Brasil aqui para o Oriente Médio. E as igrejas que nos mandaram, nos abandonaram há mais de 2 anos. Alguns de nós saíram da igreja, tivemos que fazer de tudo para encontrar um trabalho. E o que nos uniu, porque nós não nos conhecíamos, cada um veio de um rincão do país e outros da América do Sul. O que nos uniu foi uma propaganda em um jornal, onde estava escrito lá, se você fala português, venha almoçar conosco no endereço tal, lugar tal. E os 7 casais foram para este local. Quando chegaram lá, um brasileiro que havia se mudado para lá, fez um jantar ou um almoço para essa turma. Só que ele disse, antes do almoço eu quero que todos vocês assistam um DVD. E colocou um DVD de uma pregação dos Gideões Missionários da Última Hora. Aqueles 7 casais que não estavam vestidos como crentes, que haviam até quase se apostatado da fé, foram impactados pela palavra pregada aqui e marcaram encontros semanais. E por 2 anos o que alimentava eles eram as pregações que saíam aqui da tribuna dos Gideões Missionários da Última Hora. Todos retornaram ao campo de trabalho e abriram suas igrejas, e o Senhor os fez prosperar. Então este púlpito e este congresso não é apenas pão para os missionários, é pão para todos nós. Nós temos cultos todos os dias. Não existe um congresso no mundo que tenha tantos pregadores e cantores como Gideões. Há para todo tipo e para todo gosto. Os que gostam de palavras mais tranquilas, os que gostam de palavras mais efusivas, os que gostam de profecias, de cura, de palavra de revelação, de ciência da sabedoria. Aqui tem de tudo. Pense num restaurante que tem um cardápio imenso. É o congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. Quem aqui já foi muito abençoado através das pregações dos Gideões? O único problema que temos com esta grande festa, e é um problema desde que ela começou, é que a comida servida nesse restaurante, ela tem sido gratuita, e os irmãos que recebem de graça parecem não darem muito valor a ela. Há até uma máxima no mundo comercial que diz que o que não custa nada, não vale nada. Pastor Gilmar, aqui em Balneário de Camboriú tem um congresso todos os anos, feito por um grande líder brasileiro. Ele não consegue ajuntar 1/5 do grupo que nós temos aqui. A diferença é que ele cobra a entrada e o povo paga. E o povo que paga, chega lá, eles fazem levantamento de ofertas e ninguém tem vergonha de ofertar. Em um culto, eu vi eles levantarem 2 milhões de reais. Aí o nosso congresso é um congresso gratuito, ninguém pagou nada para entrar aqui. E quando chega a hora da oferta, dá um frenesi no povo. Parece que as pessoas sentaram em cima de um formigueiro. Todo mundo resolve ir para o banheiro na hora. As pessoas começam a procurar, não, onde é que não está tendo oferta agora? Então nós acabamos com um congresso, ou termina-se o dia da festa, as caravanas voltam possuídas pelo Espírito Santo para casa, e o congresso dos Gideões ficam aqui capengando com valores altíssimos, exorbitantes que tem para pagar, e infelizmente às vezes não conseguem nem cobrir o custo da festa. Quando na verdade a arrecadação da festa toda deveria suprir a necessidade da festa e sobrar para os missionários, porque o objetivo desse congresso são os missionários. Eu não sei se vocês prestaram atenção nos jograis. Os jograis foram lindos, mas nada me tocou mais do que ver a irmã Rose. Alguém percebeu a irmã Rose? Alguém viu o caixão dela? Vocês viram a multidão que estava no enterro dela? Vocês viram a multidão, milhões de pessoas lá ou não? Não, né? Pois bem, vocês viram autoridades lá? Não. Mas ela é uma heroína. Possivelmente as orações dela e o trabalho dela foi o que moveu o coração de Deus para que este evento não acabasse, para que essa festa permanecesse. Pergunte para mim, por quê, pastor?
porque ela fez o que ela podia. Ela não tinha dinheiro para entregar ao reino, ela não tinha casa, ela não tinha carro, mas ela tinha a vida dela, a voz e aquele violãozinho velho. E a pé, uma senhora desprovida de aparência física robusta, conseguiu atravessar países, fronteiras, e deixou o céu mais bonito. O pagamento dela não vem da terra, o pagamento dela virá do céu. E no grande dia do juízo final, não se assuste se você ver a irmã Rose com uma coroa mais brilhante do que a sua, de você que tem seus milhões guardados na conta, de você que conseguiu trazer a família, disse assim: não, nós vamos mais para ir em Balneário, lá nas praias, curtir os hotéis, os resorts, e a gente vai no evento lá 1 ou 2 cultos. A glória que estará sobre ela vai ofuscar os seus olhos. Mas eu creio que nesta manhã Deus os preparou aqui, não para você ouvir um pregador, porque manhã missionária não precisa de pregação nenhuma. A pregação é feita através dos jograis, a mensagem é passada através dos jograis. Se você não foi tocado ao ver aqui a representatividade do povo venezuelano, que hoje, em pleno século 21, agora no mês de maio, um venezuelano come menos de 250 gramas por dia de comida. Você sabe que a 250 gramas de comida é o que a maioria deles tem para comer, isso quando tem para comer. Não existe mais a Venezuela gato nem cachorro, não existe mais. O governo ditatorial de Maduro não permite nem que nós brasileiros mandemos comida para lá. O governo não pode, mas os missionários podem. A entidade dos Gideões faz chegar lá, e não conta isso para ninguém, tá? Senão daqui a pouco eles bloqueiam a gente também. Veja só, o governo não consegue mandar, porque há um problema com o governo, de governo para governo, mas os missionários podem mandar. Você pode mandar. Você pode ajudar hoje a matar a fome de pelo menos a metade daquele país, porque a comida é extremamente, hoje, é muito cara para eles, mas para o nosso dinheiro não é. Se não te toca ver aqui os africanos, se não te toca ver aqui os haitianos, ainda temos missionários no Haiti. A minha igreja, eu sou pastor de uma igreja no interior de São Paulo, pequena. Nós adotamos 10 crianças no Haiti, porque eu vi a comida dos haitianos. Levaram para mim um bolinho de terra, que é vendido nos semáforos. Terra, não é doado, é vendido nos semáforos. Bolo de terra, eu vou repetir, terra com sal. É a comida desse povo. E aí quando um brasileiro deixa tudo que tem aqui, o conforto que tem, porque o mais miserável entre nós é mais rico do que qualquer um desses países que eu citei aqui, e vai para o ambiente daquele, não tem apenas o choque cultural, não tem apenas o problema emocional da depressão profunda pelo qual passa o missionário, o abandono, o esquecimento. Vocês viram a missionária Rose, deu a vida pelas missões, e a família estava ao redor do caixão, pastor Silas representando os Gideões missionários da última hora, e mais algumas pessoas. O missionário é extremamente abandonado sempre, e sempre, e sempre. Nossas igrejas estão cada vez mais ricas, estão milionárias, comprando canais de televisão, rádios, aviões, construindo megatemplos, e eu não sou contra isso, mas quando eu vejo aqui uma multidão como essa, e a maioria de nós fechando as mãos para a obra missionária, de maneira egoísta, querendo só venha a nós, querendo só que o pregador traga uma revelação do céu, que o cantor cante o hino mais bonito, que possamos depois caminhar pelas ruas comprando roupas, comendo nos melhores restaurantes, dormindo nos melhores hotéis, e nós nos esquecemos da obra missionária. Há uma revolta no céu, há uma revolta, e eu tenho medo de qualquer dia desse Deus nos vomitar pela sua boca, porque Deus nos dá o melhor que Ele tem, e a única coisa que Ele pede a nós é que uma vez por ano, porque esta festa acontece uma vez por ano, e todos que saem das suas caravanas do Brasil e do mundo, que pudessem durante o ano todo juntar um pouquinho todos os dias, um pouquinho todos os meses, e virem para esta festa, não de mãos vazias, para deixar aqui uma semente que pode modificar e mudar para sempre, não a vida apenas dos missionários, mas a sua vida também.
Quem acredita que Deus ainda é Deus de prosperidade aqui? Nós brasileiros, e eu encerro as minhas palavras já, temos um grave defeito. Nós temos dificuldade em falar de dinheiro, porque somos sovinas por natureza. A nossa natureza é uma natureza gananciosa. Deixa eu te contar uma história. A primeira vez que eu fui pregar no continente africano, eu preguei por 40 dias. Cheguei na África, preguei em uma igreja que me recepcionou e voltei para me despedir desta mesma igreja. E esta igreja fez as agendas para mim lá. Era uma igreja, a metade deste ginásio aqui. Só que não tinham cadeiras nem teto, era só paredes. Era chão batido de terra. E o microfone era ligado numa caixa de som, ligado em uma bateria de carro. Não tinha luz elétrica, eram lamparinas. E eu nunca vi um povo tão alegre para servir a Jesus. Nunca vi. E eu me lembro que depois que fiz a obra missionária por aquele rincão, pregando todos os dias, na hora de me despedir, no último dia, cheguei naquela igreja, o pastor estava muito feliz, e eu vi que ele estava meio elétrico. Ele disse: pastor Marco, a igreja preparou uma surpresa para o senhor aqui, pela sua estadia na África e por ter nos ajudado. E eu falei: que bom, quero ver a surpresa. Ele disse: na verdade não é uma surpresa, é um presente. E eu abri um sorriso de orelha a orelha, né? Quem não gosta de ser presenteado? E eu achava que eles iam me dar uma camisa, um sapato, porque é o que costumeiramente uma igreja dá. E quando eu falei: eu quero receber o presente, o pastor disse: fique em pé aqui. E o pastor chamou um diácono. E lá vem o diácono com o meu presente. Um saco de estopa vazio, de 60 quilos. Aqueles sacos de batata, alguém conhece saco de estopa aqui? Um saco desse tamanho, vazio. E eu disse: que presente é esse, pastor? Ele disse: o senhor vai ficar lá na porta da igreja, porque a igreja se preparou nesses 30 dias para te dar uma oferta, porque o senhor foi um missionário enviado até nós. E eles fizeram tanto barulho de alegria, e eu fiquei constrangido. Eu falei para o pastor, peguei o microfone e disse: eu quero agradecer o carinho, o empenho dos irmãos, mas eu não preciso dessa oferta. A igreja brasileira me mandou aqui, supriu minhas necessidades, pagar minhas despesas, e eu não quero nada de vocês. Eu vim aqui para dar, não para receber. E devolvi o microfone achando que o pastor ia me agradecer. O pastor pegou o microfone e botou o dedo no meu nariz. O olho dele estava furioso. Ele olhou para mim e disse: não roube a bênção do meu povo. Eu vou falar de novo para ver se você entende. O pastor africano botou o dedo no meu nariz e disse: não roube a bênção do meu povo. E eu falei: mas eu não estou roubando, eu estou deixando. Ele disse: não, senhor, o senhor não é um homem, o senhor representa o reino, o senhor é um missionário. E nós sabemos que quando plantamos no reino, o reino nos devolve. Quando damos mais do que podemos, o reino nos dá mais do que nós precisamos. Gente, eu estava na África, e o pastor que estava falando comigo não tinha dentes na boca, não sabia nem ler, mas olha a cultura divina, a cultura celestial que ele tinha. Se o Senhor não deixar nós plantarmos a semente na sua vida, nós não seremos abençoados. Depois disso eu falei: se é assim, eu aceito. Quando eu falei que aceito, eles ficaram em pé e dançaram, a poeira subiu. E eu peguei aquele saco e saí arrastando no meio da igreja. E fiquei lá na porta, morrendo de vergonha com aquele saco aberto. Fizeram uma fila indiana. E ninguém, ouça-me, ninguém saiu dali sem deixar uma oferta. Mais de 3.000 pessoas, entre crianças, velhos, mulheres, homens e pessoas com portadores de necessidades especiais, que são muitas, fizeram aquela fila indiana. E eu lá, o brasileiro, morrendo de vergonha de pegar aquela oferta. O primeiro menininho que veio na frente foi Jesus que colocou ele ali. Colocou para mim quebrar. Colocou ali para falar: vai para o Brasil e ensina o brasileiro. O menininho só tinha pele, osso e barriga. Pele, osso e barriga estufada, o nariz escorrendo, a mãozinha suja. E ele estendeu aquela mãozinha ossuda para mim e disse: minha oferta está aqui. Eu abri o saco e disse: coloque aqui. Ele disse: não, essa Jesus mandou dar para o senhor.
E eu falei, então tá bom. Eu abri minha mão e ele colocou na minha mão 2 gominhos de mexerica, 2 gominhos de laranja, de tangerina. Só que o brasileiro aqui, quando viu aqueles 2 gominhos de mexerica todo encebado, sujo, eu pensei, o que eu vou fazer com isso? Eu falei, amém. Quando eu peguei e disse amém, ele agarrou minha mão e disse, pastor, isso aí era metade da minha janta, viu? Eu falei, como assim? A minha mãe trocou uns pãezinhos que ela tinha com uma amiga e ela deu para nós essas mexericas. E eu e os meus irmãozinhos recebemos 4 gominhos cada um. E o culto aqui demorou muito, que o culto lá são 5, 6 horas sem parar. No meio do culto eu comecei a comer. A minha mãe segurou a minha mão e disse, quer que Jesus não deixe faltar nunca comida na nossa mesa? Quero, mamãe. Guarda metade da sua janta para ofertar na vida do missionário. Porque quando você der isso para aquele pastor que é o nosso missionário, Jesus nunca vai deixar faltar comida para nós. Amados, diante do Espírito Santo, eu catei aqueles 2 gominhos sujos e enfiei na boca. E eu nunca comi com tanto gozo e gosto, porque eu nunca tinha recebido uma oferta que era mais que oferta, era um sacrifício. Terminei aquela noite com quase 4 sacos de 60 quilos de oferta. Entre essas ofertas tinham sapatos, camisas rasgadas, pães duros, saquinhos pequeninos com umas 30, 40 gramas de arroz, feijão. E tinha dinheiro também. Dinheiro deu 84 milhões de kwanza. Só que quando fomos traduzir, cambiar, deu 15 dólares na época. A pilha de dinheiro era dessa altura, mas quando cambiamos deu 15 dólares. E foi todo mundo embora e eu fiquei com aqueles 4 sacos olhando para ele. Aí chegou o pastor da igreja e disse, Deus abençoou, hein, pastor? Eu disse, pois é. Ele falou, o que você vai fazer com essa oferta? Eu disse, eu estou pensando aqui. Ele falou, eu acho que não entra no avião não, né? Eu disse, se eu entrar com comida no Brasil, eles me prendem. Ele disse, então eu acho que eu sei o que o senhor vai fazer. Eu falei, o quê? O senhor vai doar para a igreja, né? Eu falei, eu vou doar. Pode doar para a assistência social da igreja. Ele disse, foi por isso que eu insisti para o senhor receber, pastor. Porque eu sabia que o senhor não ia querer, mas o que para o senhor não é nada, para nós é tudo. O que para vocês não significa nada, para nós, naquela época, mais de 20 anos atrás, era tudo. Hoje, o país passa por uma revolução financeira muito grande, melhorou muito. Mas isso nunca saiu da minha cabeça, porque aquela criança fez o que ela podia. Nós precisamos nesta manhã levantar aqui a maior oferta missionária do evento. Eu queria que esse ginásio estivesse entupido de gente como esteve ontem à noite, e nós perdemos a chance. Mas eu gostaria muito que neste momento nós iniciássemos aqui aquele lindo desafio, o desafio de tirarmos daquilo que é nosso e trazermos aqui no altar de Deus e plantarmos na vida desses heróis que quando morrem não tem ninguém no seu velório. E acredite, por maior que seja a sua oferta, ela não é suficiente para suprir o que os gideões gastam no campo missionário todos os anos ou todos os meses. Ainda que alguém chegue aqui e oferte 100 mil reais, estes 100 mil reais será muito bem-vindo e vamos dar glórias a Deus a semana inteira. Mas nem 100 mil reais resolve o problema de um mês dos gideões missionários da última hora. Gideões Missionários da Última Hora não se resume um congresso de missões de 10 dias. Gideões é uma entidade missionária com o compromisso de manter mais de 1000 famílias em 44 nações pregando o Evangelho. A eternidade revelará as milhares de almas já salvas. Os Gideões realizam também o trabalho social mantendo escolas, orfanatos, leprosários, barco clínica e outros projetos sociais. Faça parte desta obra missionária. Gideões, unindo o Brasil para evangelizar o mundo.